Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse bico de acabamento super fácil, muito econômico e que dá certo você adaptar em qualquer modelo de tapete retangular ou quadrado. Eu fiz esse mesmo acabamento em 4 modelos, olha, fiz no tapete floral, no tapete mosaico de hexágonos, fiz também no tapete relevo e no tapete dupla face. Fiz o mesmo acabamento nos 4 modelos. No tapete mosaico de hexágonos, você pode seguir à risca tudo que eu fizer no tapete floral, tá? Pode fazer exatamente igual, porque dá certinho também, do mesmo jeito que eu fizer no tapete floral a primeira volta, você faz no tapete mosaico de hexágono, segunda e terceira volta. No tapete ponto relevo eu vou deixar a marcação do vídeo aqui embaixo para que você veja onde eu comecei a fazer a primeira volta. Depois, a segunda e a terceira volta você faz exatamente como eu vou explicar aqui no tapete floral. Do mesmo jeito, no tapete dupla face. Vou deixar a marcação do vídeo aqui embaixo para você ver como eu fiz a primeira volta, tá? Que é uma opção também. Depois, a segunda e terceira volta é exatamente igual o que eu fizer no tapete floral. Eu espero que você goste do passo a passo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações, porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo o acabamento no tapete floral. Ele tem um total de 75 pontos na largura e 127 no comprimento. São 125 pontos baixos aqui no comprimento, mas eu contei uma das correntinhas aqui do canto, tá? Para completar então uma de um lado, outra do outro. Como tem duas no canto, a segunda correntinha eu contei na largura. Então, temos aqui então um total de 75 pontos na largura, 127 no comprimento. Eu vou começar com o mesmo fio, então fazendo o acabamento com a mesma cor. Eu vou começar amarrando esse fio aqui no canto, deixando assim uma sobra de fio. Vou buscar esse fio e amarrar ele aqui no cantinho, tá? Dentro da correntinha de espaço. Só um nó, não precisa nem apertar muito, basta fazer um nozinho para segurar aqui. Vou buscar o fio e prender com ponto baixo. Viu que eu comecei aqui então no espaço de 2 correntes, e não no ponto baixo, tá? Vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos agora sim nos próximos pontos de base. E aproveito para prender essa pontinha de fio, para ir escondendo ela aqui, olha. Um ponto alto, no próximo ponto baixo, mais um ponto alto. Tenho aqui então um total de 3 pontos altos, contando com o ponto que eu fiz no espaço de 2 correntes. Agora eu vou explicar aqui para você como que eu fiz a divisão. Eu fiz aqui um conjunto com 3 pontos altos e eu disse que nós temos aqui um total de 75 pontos na largura. 75, então, descontando esses 3, que eu já fiz esse primeiro bloco com 3 pontos altos, sobraram 72. Os 72 pontos dividido por 4 dá um total de 18, então a conta está exata, significa que eu vou chegar no canto do tapete certinho, não preciso fazer nenhum tipo de adaptação. Eu dividi por 4 porque para cada um dos próximos blocos que eu vou fazer, nós vamos utilizar 4 pontos. Veja só, vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto de base e vou fazer mais 3 pontos altos. 1. Nos próximos pontos baixos, tá? 2. 3. Ou seja, utilizei 4 pontos. Vou fazer mais um bloco. Faço uma corrente de espaço, pulo 1, utilizo o segundo para fazer um ponto alto, o terceiro ponto para fazer mais um ponto alto e o quarto ponto para fazer mais um ponto alto. Entendeu agora por que eu dividi aqui em blocos com 4 pontos, né? Por isso que eu fiz essa divisão então do 72 dividido por 4, porque eu quero chegar lá no canto desse jeito assim, novamente com bloco de 3 pontos altos. Como é uma conta correta, exata, então não tem sobrando e nem faltando ponto, eu vou seguir fazendo desse jeito até chegar no próximo canto para me mostrar para você que dá certinho no canto também. Já estou chegando no canto novamente, olha, eu vou pular um ponto, vou começar mais um bloco aqui então com 3 pontos altos, fiz 2 pontos altos, já terminaram os pontos baixos, mas como eu contei aqui uma das correntinhas do canto como um dos pontos que eu vou utilizar, então faço o último ponto no canto
exatamente como eu comecei lá o primeiro bloco, lembra? Olha, que eu comecei fazendo o primeiro ponto alto no espaço de duas correntinhas aqui do canto do tapete, tá? Como a conta é exata, então dá certinho fazer desse jeito aqui. Se você fez o tapete seguindo o mesmo passo a passo, vou deixar o link aqui em cima, inclusive. Se você fez o tapete seguindo o mesmo passo a passo, fez as duas voltas de acabamento também, provavelmente tem a mesma quantidade de pontos, então vai dar certinho desse jeito, tá? Chegando aqui no cantinho, você vai fazer 3 correntes de espaço. Ainda no mesmo espaço de duas correntes aqui no canto, vamos começar também, fazendo um ponto alto, desse jeito. Agora, em cima dos pontos baixos, vou fazer 1, 2, completando então o bloco com 3 pontos altos também, tá? Fiz assim, e o canto fica certinho desse jeito aqui no tapete. Viu que eu utilizei aqui, então, 3 pontos, então, do total de 127, né, que eu contei aqui com a correntinha do canto, né, uma correntinha de um lado, outra do outro. Então, se eu descontar esses 3 pontos aqui, sobram 124 pontos. Os 124 que eu tenho sobrando aqui, restantes no comprimento do tapete, se eu dividir por 4, também dá uma conta exata, dá 31. 124 dividido por 4 dá 31, então significa que eu não preciso fazer nenhum tipo de adaptação, posso seguir fazendo normalmente exatamente como nós fizemos aqui na largura, somente uma corrente de espaço, pulando um pontinho de base, novamente bloco com 3 pontos altos, porque assim eu estou utilizando então os 4 pontos altos que nós dividimos aqui então o restante da contagem, tá? Chegando aqui no canto, olha, como eu fiz a contagem com a corrente de espaço, com as duas correntes de espaço que nós temos no canto, então dá certo também terminar com um bloco de 3 pontos altos, sendo o último feito no espaço de duas correntes, tá? Agora, para fazer o canto, faço do mesmo jeito, 3 correntes de espaço, e começo a nova sequência do mesmo jeito que eu comecei, já estou na largura de novo, né? Exatamente como iniciamos, então, essa volta, fazendo um ponto alto no espaço de duas correntes. No início da volta eu fiz aqui o primeiro ponto alto com 2 correntes, né? Mas eu amarrei no cantinho, então, dentro do espaço. E depois, para completar aqui esse bloco, ponto alto em cima dos próximos pontos altos. Olha. Tenho novamente, então, um conjunto com 3 pontos altos. E como a contagem também é igual, tanto de um lado quanto do outro do tapete, descontando esses 3 pontos aqui, tem um total de 72 pontos, que dividido por 4 dá um total de 18. Você vai sempre fazer essa conta dividido por 4, mas não se esqueça, você precisa primeiro descontar aí do total esses 3 pontos aqui do início, tá? Então, digamos que tenha dado 200 pontos, desconta 3 e o restante você divide por 4, tá? A conta tem que ser sempre feita desse jeito. Como eu disse para vocês, olha, no tapete mosaico eu comecei do mesmo jeito. Comecei amarrando o fio aqui no cantinho, no espaço de duas correntes, fiz 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, e depois fiz mais 2 pontos altos. No tapete mosaico, por exemplo, eu tenho aqui um total de 71 pontos altos na largura. Depois de descontar esses 3 aqui, sobraram 68, que dividido por 4 dá um total de 17. Então eu segui fazendo do mesmo jeito. Uma corrente de espaço, pulando um ponto de base, 3 pontos altos. Veja que dá certinho chegar no canto, olha, fazendo também o último bloco com um ponto no cantinho, depois fiz 3 correntes e aí parti para o comprimento. No comprimento eu tenho aqui um total de 123 pontos altos. Após fazer esses 3 pontos aqui, então 123 descontando os 3 pontos, dividi o restante por 4, 120 dividido por 4 dá um total de 30, uma conta exata também, não preciso nenhum tipo de adaptação, por isso que eu disse que o tapete floral e o tapete mosaico você pode seguir o mesmo passo a passo, porque não precisa nenhum tipo de adaptação. Vou continuar agora repetindo então por toda a volta, porque é tudo exatamente igual, comprimento e largura, sempre com uma corrente de espaço, bloco com 3 pontos altos, chegando no canto não se esqueça de fazer o último ponto no espaço de 2 correntes, e no cantinho são 3 correntes de espaço, só seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou completando a volta então aqui no meu tapete, o último ponto alto então feito também no espaço de 2 correntes, no mesmo lugar que eu comecei aqui a volta, completando aqui então o último bloco com 3 pontos altos, e agora eu vou completar, fazer o canto aqui então, né, que nos outros cantos nós fizemos com 3 correntes. Como eu vou fazer mais uma volta aqui ainda com esses blocos no meu tapete, eu vou fazer somente uma corrente, vou enrolar o fio na agulha, vou na segunda corrente que eu fiz para formar o primeiro ponto alto,
vou buscar o fio e fazer meio ponto alto. Assim eu faço aqui a mesma quantidade que eu tenho de espaço no canto, mas eu continuo no meio da alça. Para começar a próxima volta, vou introduzir o fio, a agulha dentro da alça, busco o fio, fico com 2 laçadas na agulha, faço um ponto baixo e ele está bem centralizado, então, para que eu possa começar a próxima volta, tá? Fica bem direitinho, tá? Se você não fez aumento de pontos aí no seu tapete, olha, vai ficar certinho os cantos, o seu tapete continua retangular, bem direitinho, tá? Só não pode fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, chegando aqui em um desses blocos, por exemplo, fazer 2 pontos aqui no mesmo lugar para completar o bloco, porque senão vai ficar sobrando ponto e vai formar ondulação aí no seu tapete. Então, se você fizer direitinho, a divisão de pontos certinho, não vai sobrar nem faltar pontos, e o seu tapete também não vai formar ondulação, fica certinho, inclusive nos cantos. Continuando aqui então a próxima volta, eu vou fazer, após o ponto baixo, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. E agora vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo espaço, tá? Assim, olha, tenho aqui um total de 3 pontos altos, começando então no canto, já na segunda volta agora com blocos, tenho 3 pontos altos no canto. Faço uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de uma corrente e faço bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Agora ficou fácil, tá? Eu vou seguir fazendo assim do mesmo jeito. Olha, uma corrente, pulo esse bloco, vou para o próximo espaço de uma corrente e faço 3 pontos altos. Vou fazer assim até chegar no canto. Somente blocos com 3 pontos altos e com uma corrente de espaço. Lembrando que os blocos agora ficam nos espaços de uma corrente e não mais nos pontos de base, tá? Vou fazer até chegar no canto e mostrar para você como contornar lá no cantinho também. Já estou chegando no canto, olha, e no canto eu vou fazer um leque, então, com 3 pontos altos, tá? Olha, fiz aqui uma corrente de espaço, no espaço, então, de 3 correntes, vou fazer um leque com 3 pontos altos. Três correntes de espaço novamente, enrolo o fio na agulha, vou girar aqui o trabalho para seguir para a próxima lateral e ainda no mesmo canto completar esse leque aqui com mais 3 pontos altos. Veja que eu fiz o canto, olha, ele fica inclusive parecido aqui com a primeira volta, tá? Agora eu vou seguir do mesmo jeito, olha, com uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos no espaço de uma corrente. Vou fazer assim até completar toda a volta. Só lembrando que eu estou fazendo no tapete floral, mas no tapete mosaico de hexágono é exatamente igual. Se você está fazendo o tapete mosaico, pode seguir o mesmo passo a passo que é exatamente igual, tá? Vou seguir repetindo assim até completar a volta. Já estou completando a volta, desta vez fazendo o bloco com 3 pontos altos aqui no espaço ainda do canto, né, no mesmo canto que eu comecei. Vou fazer 3 correntes, desta vez não termino com meio ponto alto, faço 3 correntes e finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que nós fizemos para iniciar a volta. Temos aqui no canto então uma alça com 3 correntes exatamente igual todas as outras alças. Continuando aqui o trabalho, então, vou começar a próxima volta em cima do ponto do meio, né? Terminei com ponto baixíssimo no primeiro ponto, né? Na segunda correntinha que forma o primeiro ponto. Então, no segundo ponto desse bloco, que é o ponto do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou pular o terceiro ponto, tá? Não faço nada nele, vou só fazer um ponto baixo aqui no espaço de uma corrente. Vou fazer 3 correntes, volto nesse último ponto baixo pegando os 2 fios para formar um ponto picô e prendo com ponto baixo. Ainda no mesmo espaço de uma corrente, vou prender novamente com ponto baixo. Agora, olha, no bloco seguinte, vou pular o primeiro ponto, vou no ponto do meio e faço ponto baixo. Pulo o último ponto, vou direto para o espaço de uma corrente, faço um ponto baixo, 3 correntes, volto nesse último ponto baixo pegando os 2 fios para formar o ponto picô e prendo com ponto baixo. Ainda no mesmo espaço, novamente um ponto baixo. Veja que eu estou fazendo o ponto picô somente no espaço de uma corrente, tá? Não faço em cima dos bloquinhos. Nos blocos eu só vou fazer ponto baixo no ponto do meio. Se eu fizer nos outros, ele fica formando ondulação. Como eu fiz 2 pontos aqui no espaço de uma corrente,
Para não formar ondulação, eu preciso pular o primeiro e o último ponto de cada um dos blocos, tá? Eu vou fazer assim até chegar no canto. Chegando no canto é um pouquinho diferente, mas é super fácil e eu mostro para você como fazer também. Chegando aqui no canto, eu vou, depois de fazer o ponto picô, vou prender com ponto baixo no ponto do meio desse primeiro bloco aqui com 3 pontos altos, né? Antes da alça com 3 correntes, enrolar o fio na agulha. Na alça com 3 correntes eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 3 correntes para dar a altura novamente do ponto picô, voltar em cima do último ponto alto e fazer o pontinho picô com ponto baixo. Ainda na mesma alça com 3 correntes, vou fazer novamente 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou prender com ponto baixo no ponto do meio do primeiro bloquinho, tá? Logo após a alça de 3 correntes, então, no ponto do meio, vou prender aqui com ponto baixo, desse jeito. O canto fica certinho. Se o seu ficar repuxando, levantando ou puxando para baixo, você pode fazer, por exemplo, 5 pontos altos, depois fazer o ponto picô e novamente 5 pontos altos, tá? Então vai aí da tensão dos pontos de cada um. Agora é só continuar repetindo. Olha, no espaço de uma corrente eu vou prender com ponto baixo, fazer o ponto picô com 3 correntes. Depois de fazer o pontinho picô, eu vou prender mais uma vez com ponto baixo ainda no mesmo espaço. Fazer ponto baixo em cima do ponto do meio, seguir para o próximo espaço e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou chegando no final da volta, olha, eu fiz o último leque então no primeiro canto, na verdade, porque nós começamos no espaço de uma corrente. Se você não tem agulha de tapeceiro, é só finalizar com ponto baixíssimo nesse ponto baixo que nós fizemos aqui no ponto do meio, né, desse primeiro bloco aqui, antes de começar essa volta. Se você tem agulha de tapeceiro, é só alongar bem esse fio, vamos cortar ele e fazer então o acabamento com a agulha de tapeceiro, para que fique ainda mais discreto aqui no finalzinho desse acabamento. Super fácil, olha, eu vou colocar aqui o fio na agulha. Vou pular então o primeiro ponto baixo, né, que é o que nós fizemos no ponto do meio. Vou pegar o ponto baixo que nós fizemos dentro do espaço de uma corrente, aquele primeiro ponto que está antes do pontinho picô, olha, logo após o primeiro ponto baixo. Vou passar o fio de trás para frente, assim, pegando então esse ponto baixo aqui. Vou ajustar bem esse ponto. Agora vou passar no último ponto alto, de cima para baixo, na mesma direção que nós passamos o fio. Olha, que o fio está saindo, vou voltar com ele por ali, saindo de cima para baixo. Passar agora dentro do primeiro ponto baixo, que é o que nós fizemos no ponto do meio, saindo lá na parte de trás, desse jeito. Vou só ajustar o fio, olha, ele já vai formar esse ponto na parte de cima, em cima do ponto baixo, olha. E aí faz a finalização para que o canto também fique certinho, como todos os outros, e não fique aparecendo aqui na frente, tá? Na parte de trás, eu ainda nem cortei a outra ponta de fio, você pode fazer o acabamento com elas de forma separada, né? No caso, só conduzir essa ponta de fio aqui nessa aglomeração aqui de pontos e fazer o acabamento aqui, depois dividir essa outra aqui e amarrar, se você preferir, ou você pode também guiar essa ponta de fio aqui para que ela encontre então essa outra que já temos ali, e você pode amarrar as duas juntas. A primeira opção que eu disse, se você costurar esse fio aqui, dividir em dois, fica menos volumoso, tá? Mas assim, olha, é a forma mais rápida. Eu vou só costurar aqui de forma que não apareça aqui na frente, né? Para não interferir no formato dos pontos. Quando chegar junto com a outra ponta de fio, vou só amarrar. Esse primeiro nó eu não aperto muito. Agora, o segundo nó eu posso apertar um pouco mais. E o terceiro nó eu posso apertar bastante. E depois cortar as sobras também, que não vai ficar aparecendo tanto aqui, nem fica tão volumoso também não. Olha. Vou mostrar aqui para você como fica aqui no final, porque está dentro do ponto alto aqui e ele fica
escondido aqui na parte de trás do tapete também e fica certinho aqui na frente. Tenho aqui então, olha, o acabamento pronto, é um acabamento simples, mas é bem fácil, muito econômico, dá um charme todo especial aí no tapete, né, que já tinha esse acabamento aqui com 2 voltas de ponto baixo, e se você fez também no tapete mosaico de hexágono, olha, ele fica exatamente igual, não tem nenhum tipo de alteração, esse acabamento do mesmo jeitinho que eu fiz em um tapete, eu fiz aqui no outro também, pode seguir o mesmo passo a passo. Agora eu vou mostrar para você como fazer esse acabamento aqui nos outros 2 modelos que eu tenho aqui no canal, que é o tapete em ponto relevo e o dupla face. A única alteração é somente na primeira volta, mas a segunda e a terceira volta, né, que é essa aqui com bloquinhos e depois essa volta com os pontinhos picôs, você vai seguir tudo que eu fiz nesse primeiro passo a passo aqui, tá? Nesse primeiro tapete. Então vou mostrar como adaptar a primeira volta nos outros 2 modelos, mas a segunda e a terceira volta você só vai repetir tudo que nós já fizemos até aqui. Agora eu vou mostrar para você como adaptar esse mesmo acabamento então no tapete retangular com ponto relevo, só lembrando que eu tenho passo a passo dele aqui no canal e eu deixei o link na descrição, você encontra logo abaixo aí do nome do canal, tá? Tem o passo a passo completo desse tapete. Eu terminei ele fazendo 2 voltas com ponto baixo. Se eu contar aqui na largura e no comprimento a quantidade de pontos, eu tenho 70 pontos na largura e 99 no comprimento. Lembrando ainda que eu contei também uma das 2 correntes na largura e a outra no comprimento, tá? Temos 2 correntes no canto, uma delas eu contei na largura, a outra no comprimento. Como eu tenho aqui 70 pontos na largura, se eu subtrair 3, sobram 67, que dividido por 4 dá um total de 16, mas sobram 3 pontos. Isso significa que eu preciso utilizar esses 3 pontos de alguma forma para que o acabamento dê certo, né? Para que chegue no cantinho de forma correta também. Como eu já disse, como temos 3 pontos sobrando, então em um dos espaços, no lugar de pular somente um ponto de base, eu vou pular 2 pontos e fazer 2 correntes. A forma de começar é exatamente igual, vou prender aqui com ponto baixo, vou prender com um nó primeiro, né? Vou fazer um nó no canto aqui, não precisa deixar uma sobra muito grande de fio, tá? Uma sobra pequena de fio aqui para fazer o acabamento quando completar aqui a volta. Vou posicionar aqui o fio no dedo, introduzir a agulha dentro do espaço de 2 correntes, buscar o fio formando uma laçada e prender com ponto baixo em cima desse nó. E fazer 2 correntes para dar altura do primeiro ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos. Olha. 1. Isso nos próximos pontos, tá? Não é no mesmo espaço de 2 correntes, não. Fiz em cima dos próximos pontos, exatamente igual nós já fizemos no início dos outros 2 modelos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um bloquinho com 3 pontos altos agora a partir do próximo ponto, do mesmo jeito. Eu só preciso lembrar que em 3 dos espaços antes de chegar no próximo canto, eu preciso pular 2 correntes, fazer 2 correntes e pular 2 pontos de base, tá? Eu fiz esse aqui, vou fazer mais um pulando somente um ponto de espaço, tá? Fiz uma corrente somente. Vou para o próximo, não tem uma ordem correta, eu vou pular uns 3 blocos aqui, depois a partir do 4º bloco, então eu vou pular um, depois eu pulo novamente em outro, tá? Para utilizar o ponto, só para mostrar aqui para você que vai dar certo também, mesmo pulando um ponto a mais, tá? Um espaço a mais, estou fazendo mais um, olha, somente com uma corrente, como se estivesse correto, né? Se não estivesse sobrando pontos. Agora eu vou começar a utilizar aqueles pontos que estão sobrando. São 3, então um eu vou utilizar agora. Vou fazer uma corrente, normalmente nós já estamos fazendo. Mas para utilizar esse ponto, então faço mais uma corrente, vou pular 2 pontos de base e vou fazer um bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Veja, olha, fica diferente aqui o espaço, né? Mas, como eu disse, na próxima volta vamos corrigir isso aqui, porque tem mais uma volta com blocos, e aí ele fica praticamente imperceptível aqui essa distância, tá? E não vai interferir em nada no resultado final. Vou fazer mais alguns blocos novamente, pulando somente um ponto de base com uma corrente de espaço. Olha, eu estou completando aqui mais um bloco do mesmo jeito. Eu nem estou contando direitinho quantos blocos eu estou fazendo, tá? Somente para que eles fiquem bem separados, não fiquem juntos, uma sequência com 3 blocos pulando 2 pontos, tá? Senão fica ainda mais perceptível, para que fique algo mais natural ao longo do tapete, tá? Como são 3,
Então eu vou separar, espalhar eles aqui na largura, né, para que fique certinho a quantidade de blocos, né, chegando no final com um bloco de 3 pontos altos. Olha, fiz mais 3 blocos aqui após essa diferença, fiz mais 4 blocos. Agora eu vou pular novamente com 2 correntes, olha, fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos de base. Já utilizei então 2 dos 3 pontos que estão sobrando. Vou fazer mais uma sequência aqui com alguns pontos, olha, com alguns blocos. Vou fazer novamente uns 4 blocos aqui, pulando somente um ponto de base, uma corrente de espaço. 1, 2, 3, uma corrente, vou para o próximo, olha, pulo um ponto de base, faço mais um bloco. Três, vou fazer mais um para ficar igualzinho, olha, fiz 4 aqui no início, né? Então faço 4 aqui, vou fazer mais 4. Olha, fiz mais 4 blocos, pulando somente um ponto de base, agora eu vou fazer pulando 2, ó, fiz 2 correntes, pulo 2 pontos de base, agora, olha, já utilizei os 3 pontos que estavam sobrando, utilizei um aqui, 2, 3, tá? São os 3 que estavam sobrando da divisão. Total 70 pontos, subtraindo 3, sobram 67, que dividido por 4 dá um total de 16, mas sobravam 3 pontos. Do mesmo jeito, se sobrassem somente 2 pontos, em 2 desses espaços eu pularia um ponto a mais, tá? Como sobraram 3, em 3 espaços. Se sobrasse somente um, em um dos espaços pularia um ponto a mais. Agora eu vou seguir fazendo somente bloco com 3 pontos altos, pulando somente um ponto de base com uma corrente até chegar no canto, vai dar certo. Quer ver? Olha, vou fazer até chegar no canto. Mais um bloco aqui com 3, possivelmente 5 blocos em sequência aqui, né? Como é um número ímpar, vai dar um total de 17 blocos, né? Contando 16 com os 3 que eu reservei no início. Um total de 17 blocos, por isso já tenho 4, olha, vai completar aqui com 5 blocos, tá? Pulo 1, vou fazer novamente 1, 2, e para completar o último ponto no espaço de uma corrente exatamente como nós começamos. Então tenho aqui, olha, a lateral correta também em 3 espaços, utilizando os 3 pontos que sobraram aqui da divisão, tá? No canto aqui eu vou fazer do mesmo jeito que nós já fizemos no tapete floral, ou seja, 3 correntes de espaço, e vou começar novamente dentro do mesmo espaço fazendo somente um ponto, isso na primeira volta, olha, eu fiz somente um ponto alto, e vou seguir com mais 2 pontos nos próximos pontos de base. Aqui não muda nada agora a forma de fazer, tá? Somente essa adaptação aqui para não ficar sobrando pontos. Aqui no comprimento eu tenho um total de 99 pontos altos, e então subtraindo 3 sobram 96, que dividido por 4 dá um total de 24, ou seja, uma conta exata, eu não preciso fazer nenhum tipo de adaptação. Eu vou seguir repetindo então fazendo blocos com 3 pontos altos, sempre com uma corrente só de espaço, tá? Quando chegar na largura novamente, não se esqueça que em 3 dos espaços você precisa pular 2 pontos de base e com 2 correntes de espaço. Só seguir repetindo assim por toda a volta. Fiz aqui então a volta completa, olha aqui no comprimento do tapete, todos os espaços com uma corrente, pulando somente um ponto de base, tá? A conta dá certinho, não precisa fazer nenhuma adaptação. Na largura, lembrando, olha, que quando chegou aqui na outra ponta do tapete, novamente em 3 dos espaços, eu fiz pulando 2 pontos de base com 2 correntes de espaço, tá? Para ficar exatamente igual o que nós fizemos aqui, olha, no início, né? Quando começamos aqui na largura, eu fiz 3 espaços aqui, pulando 2 pontos de base, isso para adaptar e ficar certinho também. Vou finalizar essa volta aqui fazendo uma corrente, enrolo o fio na agulha e vou finalizar com meio ponto alto na segunda corrente das 2 que formam o primeiro ponto alto. Então, meio ponto alto. Olha, assim eu faço uma alça e termina na metade da alça. Pegando agora dentro da alça, vou fazer um ponto baixo e vou começar a próxima volta.
A partir de agora, as duas próximas voltas são exatamente igual o que nós fizemos no tapete floral, tá? No tapete floral, no mosaico de hexágono, as duas voltas seguintes são exatamente iguais. E para mostrar para você que não tem diferença nenhuma fazer esse espaço aqui para adaptar pulando 2 pontos de base com 2 correntes, eu vou começar aqui, passar por esse primeiro espaço aqui para você ver. Olha, chegando aqui no espaço de 2 correntes, eu vou fazer somente 3 pontos altos normalmente, ou seja, eu só fiz o espaço com 2 correntes pulando 2 pontos de base somente para adaptar esse acabamento, tá? Para que fique certinho aqui esses blocos chegando no canto, senão ficaria errado ali o canto, tá? O restante eu não preciso alterar nada, eu só faço aqui a adaptação mesmo nesse espaço aqui, olha, para que fique desse jeito aqui, para que fique certo, chegando aqui no canto. Agora eu vou seguir repetindo sempre do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que eu fiz no tapete floral, eu vou fazer agora o restante nesse tapete aqui, porque não muda nada, independente de ter pulado 2 pontos de base ou somente um, você vai seguir fazendo blocos com 3 pontos altos, com uma corrente de espaço. E para você relembrar então como foi que eu fiz a segunda volta, a marcação de tempo está aqui embaixo, tá, do vídeo. No comentário fixo também tem lá escrito segunda volta, terceira volta. Você vai repetir então a segunda e a terceira volta. Eu estou começando a segunda, você vai ver o vídeo, repetir aí tudo exatamente igual, tá? Não muda nada. E o da terceira volta também, finalização do mesmo jeito. Veja, olha, que depois de completar aqui o tapete, o bico de acabamento também fica certinho, não fica repuxando, não fica levantando, fica um tapete bem bacana. Tem uma outra forma de adaptar também quando sobram 2 pontos, por exemplo, e eu vou mostrar para você no tapete dupla face, dá uma olhadinha. No tapete dupla face, se eu contar aqui então na largura, contando com uma corrente aqui no início, conto todos os pontos baixos e mais uma corrente aqui no final, eu tenho aqui um total de 65 pontos. 65 subtraindo 3 sobram 62, que dividido por 4 dá um total de 15, mas ficam sobrando 2 pontos. Tem uma solução bem fácil, que então, se sobram 2 pontos, em 2 espaços você pula 2 pontos de base fazendo 2 correntes, né? Mas eu vou mostrar para você que tem outra forma de fazer, tá? Como sobraram aqui 2 pontos, e eu contei com a corrente do canto, eu posso simplesmente não começar no canto, isso na largura, tá? No comprimento não, no comprimento nós não vamos deixar de fazer o ponto do canto. É uma outra alternativa aí, já que sobraram 2 pontos, eu vou diminuir um de um lado, outro do outro. Comecei então em cima do primeiro ponto baixo da largura e vou prender aqui, olha, com ponto baixo e fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora em cima dos próximos pontos baixos eu vou fazer mais 2 pontos altos. Começando então desse jeito, eu reduzi aqui a quantidade de pontos, né? Na contagem de 65 eu tinha calculado uma corrente. Se eu não estou começando na corrente, significa que pontos baixos eu tenho um total de 63. Agora, olha, descontando esses 3 pontos, sobraram 60, que dividido por 4, aí sim dá uma conta exata, então 15 blocos, então, sempre separados por uma corrente de espaço. Desse jeito aqui, olha, fiz uma corrente, pulo um ponto de base e faço sequência com 3 pontos altos em cima dos próximos pontos. Vou seguir fazendo os blocos com 3 pontos altos, e então não sobram pontos, já que eu não estou começando dentro do espaço de 2 correntes, tá? Vou seguir com ponto desse jeito, somente com uma corrente de espaço, fazendo blocos com 3 pontos altos, e não vamos terminar dentro do espaço de 2 correntes, vai terminar no último ponto baixo. Chegando aqui no canto, como você pode ver, o último ponto alto também não fica no espaço de 2 correntes, olha, termina em cima do último ponto alto, porque eu não contei com as correntes, eu contei somente os pontos baixos, então todos os blocos com 3 pontos altos, apenas uma corrente de espaço, pulando somente um ponto de base, tá? Esta é uma outra solução quando sobrar somente 2 pontos. Agora vamos para o comprimento. No comprimento eu tenho um total de 99 pontos, isso contando com a corrente do canto, tá? Então significa que eu preciso utilizar a corrente do canto, 99. Depois de subtrair aqui 3 pontos, sobram 96, que dividido por 4 dá um total de 24, ou seja, uma conta exata. Então eu vou precisar utilizar aqui o cantinho, tá? Se eu não utilizar o canto, vão sobrar 2 pontos, e aí eu precisaria pular então
2 pontos de base em 2 dos espaços. Mas então vamos ver como que eu começo aqui o comprimento nesse tapete. Vou fazer 3 correntes para formar o canto do tapete. Não começo no ponto baixo. Como eu contei com a corrente, então eu faço dentro do espaço de uma corrente. Então você pode até soltar um pouquinho mais a corrente se ficar repuxando, mas dá certo assim. Começando então dentro do espaço de uma corrente, fiz um ponto. Nos próximos 2 pontos de base, vou fazer mais 2 pontos altos. Ou seja, do total de 99, agora sim, subtraindo 3 pontos, eu tenho aqui um total de 96 até chegar na próxima corrente. E aí significa que todos os espaços com uma corrente, pulando somente um ponto de base, e vou fazer blocos com 3 pontos altos. No comprimento, ainda chegando aqui no canto, olha, o último bloco eu preciso fazer também com o último ponto alto dentro do espaço de uma corrente. Olha, fiz aqui então o último bloquinho, começando aqui em cima dos pontos baixos e terminando com o último ponto no espaço de 2 correntes. Começando então na largura novamente, vou fazer 3 correntes de espaço, né, para fazer aqui o canto, e exatamente como fizemos no início da volta, eu não começo no espaço de 2 correntes, vou começar em cima dos pontos altos, porque na nossa conta, né, no nosso cálculo, eu não contei então com o espaço de 2 correntes do canto, para que eu tenha então uma divisão exata. Agora eu vou seguir repetindo sempre do mesmo jeito, tá? Você vai seguir fazendo blocos com 3 pontos altos, com uma corrente de espaço. Para facilitar, eu deixei o link na descrição do vídeo, tá? E no comentário fixo tem lá escrito assim: segunda volta, terceira volta, e na frente tem a marcação. Se você clicar, você vai direto no que eu expliquei no tapete floral e você vai fazer exatamente igual aqui. Quando você termina o seu tapete, olha, ele fica bem certinho, não fica repuxando, esse bico de acabamento fica muito bonito. Esse tapete dupla face já era bonito, né? Agora ele ficou ainda mais com esse bico de acabamento. Tenho aqui então os 4 modelos prontos, todos eles ficaram muito bonitos. Como eu disse, é um acabamento bem fácil, eu espero que você tenha feito e gostado do resultado, mas se você sentir alguma dificuldade na hora de fazer a adaptação, é só deixar um comentário que eu ajudo você o mais rápido possível. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.